Bom, agora nessa aula 8, né, o nosso foco vai ser estimação de canal. Como a gente viu, né, a gente está. Na verdade, na primeira aula de introdução, a gente comparou tanto o nosso cenário LOS quanto o cenário NLOS, né? O cenário LOS ele é um canal determinístico, né? E no cenário NLOS ele já é um canal aleatório. E o Massive MIMO, geralmente a gente considera que a gente está numa operação em que o cenário é NLOS. Como assim? A gente considera que tipicamente nas base stations a gente não vai ter linha divisada, a gente vai ter várias reflexões, o que é um cenário comum para quando a gente está na frequência que é utilizada em Massive MIMO, né, que é o sub 6 GHz, 2 GHz, 3.5 GHz, que são as frequências que são utilizadas nesse sistema Massive MIMO. Né? Então, quando a gente está nesse sistema Massive MIMO, o nosso canal ele é aleatório, a gente precisa separar o nosso bloco de coerência para fazer a estimação de canal. Não sei se vocês lembram, eu mostrei na primeira aula. Né? Nosso bloco de coerência ele é separado em amostras que são utilizadas para fazer a estimação do canal, e com a estimação do canal é quando a gente vai fazer o nosso combine e o nosso precode, para poder transmitir os dados de uplink e downlink. Então, a estimação de canal é muito importante no sistema Massive MIMO, né? Na aula de introdução, se vocês notaram, né, eu considerei que o combine era igual ao canal. Ou seja, aqueles resultados só são válidos se eu estou considerando que eu sei estimar o meu canal e ele deu idêntico ao canal de verdade, né? Lá foi essas avaliações que estavam sendo mostradas naquele resultado. Mas na prática, a gente vai precisar estimar o canal, né? Para poder fazer o combine e o precode. Então, é isso que a gente vai ver nessa aula. Né? A gente vai focar de como realizar a estimação de canal. E se vocês tiverem alguma dúvida, é só perguntar. Antes disso, né, vamos dar uma relembrada sobre o que seria uma propriedade muito importante que é utilizada no Massive MIMO, né, que é a propagação favorável. Propagação favorável. Né? O que seria a propagação favorável? A gente pode dizer que um canal ele oferece propagação favorável quando o produto escalar entre o canal do meu usuário com o outro usuário, ele é zero. O que na prática nunca seria satisfeita, né? Então, o que é que Massive MIMO tenta se utilizar? Ele tenta se utilizar da propagação favorável assintótica, que é quando a gente obtém uma propagação favorável, mas é quando o número de antenas ele é bem elevado, aí a gente verifica que esse produto bem aqui, entre o canal de diferentes usuários, bem que escalado pelo número de antenas, né, ele vai tender a zero, mas quando o meu número de antenas for infinito, né? Foi essa uma das vantagens, o primeiro paper de Massive MIMO foi essa vantagem que ele fez, né? Que a gente tem uma propagação favorável assintótica quando o número de antenas vai para o infinito, e o que na prática não é o que acontece, né? E já que a gente não tem como botar o número de antenas ir para o infinito, né? E da onde é que vem, então, isso de propagação favorável e channel hardness, né, também, que é uma dos pontos, né, que é utilizado? A gente vem para a gente deduzir, chegar nessas expressões, a gente utiliza a lei dos grandes números. Não sei se vocês já ouviram falar, mas a lei dos grandes números, ela fala que a nossa média amostrada, ela vai convergir para o valor esperado. Em que condições? Quando a gente tem uma sequência de variáveis aleatórias que são independentes e têm a mesma distribuição. E elas possuem uma média, né, uma média MIB aqui, e a variância delas, de cada uma dessas variáveis, ela é limitada, ela não é infinita. Nesse caso, quando a gente tem essas condições, nossa média amostrada, ela vai tender para o nosso valor esperado. Essa que é a nossa lei dos grandes números, né? E a gente pode notar que se a gente for verificar qual seria a variância da nossa média amostrada, né? Bem aqui. Ou seja, aplicar a variância desse x de n barra bem aqui. Ele vai tender a essa expressão bem aqui, vai ser a variância de cada uma dessas variáveis sobre o número de amostras que eu estou considerando, né? Já que quando o número de amostras tende ao infinito, quando a gente tem o valor de, a gente tem pode aplicar o número a lei dos grandes números, né? Quando o número de amostra que a gente está considerando, ela tende ao infinito, ou seja, quando ela é grande.
Então, essa expressão que a gente vai utilizar para chegar naquela expressão da propagação favorável assintótica, que é o que a gente verifica bem aqui. No nosso cenário de Massive MIME, a gente pode considerar que a gente está com um canal Haley-Fere, né, que a gente chamou. O canal Haley-Fere, não sei se vocês lembram, ele é uma gaussiana complexa de média zero, e a variância dela é essa matriz. Essa é a matriz de correlação dela, no caso, né? Nesse caso em específico, a gente está considerando um Haley descorrelacionado. Esse Haley descorrelacionado, que eu falei na aula anterior, o ângulo em que o sinal chega na base stations, ela pode chegar de qualquer direção, então a gente não importa qual seria o nosso ângulo, né? Então a gente verifica que a gente tem uma descorrelação entre o sinal de cada uma dessas antenas, e quando eles são descorrelacionados dessa forma, a nossa matriz de correlação desse canal, ela é uma matriz diagonal, né? E nesse caso, o nosso canal Haley-Fere, ele vai oferecer tanto o channel hardening, que seria bem aqui a nossa média amostrada do nosso canal, da norma do nosso canal, né? A norma, se vocês lembrarem, vai ser cada um desses valores, né? O valor em cada uma dessas antenas, o absoluto dela, né? O valor absoluto somando em cada um delas, né? A gente soma, se a gente tem M antenas, a gente vai somar M valores, valor absoluto de M valores. E esse valor bem aqui, essa média amostrada, ela tende a essa mesma expressão que a gente mostrou aqui anteriormente, né? Fica a variância dela, né? E a variância do meu canal é de beta. Então, cada um bem aqui vai ter uma variância beta. E eu sou M, né? Então, fica M vezes beta bem aqui. Como eu dividi por M, ficou apenas beta. Ficou claro como é que chega nessa expressão bem aqui a partir da lei dos grandes números? Ficou sim, eu lembrei até de probabilidade estatística. Sim, Massive MIME utiliza bastante isso, né? Então, é por isso que a gente chama que quando o número de antenas tende ao infinito, o nosso canal, né, a norma do nosso canal, ela vai tender ao nosso ganho de larga escala. Ou seja, a norma do nosso canal, ela tem aqui os componentes de pequena escala, né, que essas pequenas variações. Mas quanto maior o número de antenas, mais essa norma ela tende para o ganho de larga escala, que é esse beta. Ou seja, ele está ficando mais determinístico, né? Isso que seria o channel hardening, né? O endereçamento do canal. Esse canal ele é aleatório, mas a norma dele ele tende a um único valor quando o número de antenas tende ao valor determinístico, né? Quando o número de antenas tende ao infinito. E já a propagação favorável, ela é a mesma expressão da lei dos grandes números, né? Porém, a gente está com dois valores de canais distintos, né? Tem o canal do meu usuário K e do meu canal do meu usuário I. E esses canais diferentes, eles não têm correlação entre si, eles são diferentes, né? Então, quando a gente calcula, aplica a lei dos grandes números em cada um desses valores, seria a variância desse termo e a variância desse termo. E como cada um deles tem no caso, fica a média, no caso, desse termo e a média desse termo, como cada um desses termos tem média zero, a gente só multiplica zero por zero, daria zero. Então, por isso que a propagação favorável deles tende a zero quando a gente está nessa distribuição bem aqui. Se a média fosse outra, não seria zero, né? Se a média fosse, sei lá, 5, aí aqui a propagação favorável ela já não teria esse valor, né? Já seria outro valor. Ficou entendido essa expressão? Ficou sim. Então, no caso, isso daqui também é quando a gente tem um número de antenas infinitas, mas isso também pode ser aproximado, essas aproximações, elas podem ser válidas quando a gente tem um número de antenas M, que é relativamente grande, né? Que é o que é considerado Massive MIMO, 100 antenas. Já podemos considerar que o nosso ganho de canal desejado, né? A norma do nosso canal de um usuário K tende ao ganho de larga escala, e o produto escalar entre dois usuários, que seria a interferência, né? Tende a zero. Então, esses seriam nossos comportamentos assintóticos de propagação favorável e channel hardening. Mas a gente tem... esse aqui seria um modelo quando a gente considera que a gente está com um Haley que ele é descorrelacionado, né? Como eu falei, o sinal pode chegar em qualquer direção.
E existem outros modelos, né, que podem ser considerados. Como é que a gente modela a rede em outros modelos? Isso aqui eu já mostrei esse slide anteriormente, né? Só relembrando bem que tem um modelo para loja, né, que seria a resposta do array. Cada array aqui vai ter uma propagação, um percurso de propagação, um tempo de propagação diferente, que vai dar um defasamento diferente aqui na nossa antena, mas eles vão ter o mesmo ganho de larga escala, né, a mesma magnitude. E no cenário N-Lois, a gente vai ser modelado por uma gaussiana complexa, né, que nem eu falei, e ela pode ser descorrelacionada dependendo do modelo que a gente está utilizando. Esse seria a nossa, como representar, né, o nosso Rayleigh descorrelacionado graficamente, né. E ele, que nem eu falei anteriormente, né, o ângulo ele pode chegar em qualquer direção aqui nessa base station, então a nossa matriz de correlação, ela tende a ser uma matriz diagonal. Porém, é muito utilizado no Massive MIMO, não esse modelo para o canal Rayleigh, né, que foi utilizado também nas aulas anteriores, né, a gente utilizou esses dois modelos, o LOS e o N-LOS com Rayleigh descorrelacionado, que é esse cenário. O que a gente utiliza para modelar a nossa rede seria o nosso Rayleigh correlacionado. O que seria esse Rayleigh correlacionado, né? A nossa matriz de correlação, que é essa que está determinado bem aqui, né? Ela já não vai ser uma matriz diagonal. Ela vai ter outro comportamento. E por que ela vai ter outro comportamento? Porque nesse cenário, os espalhadores, né, eles estão próximos dos nossos usuários. O nosso sinal ele não vai chegar por uma linha divisada, apenas por um ângulo, ele vai refletir antes de chegar na nossa base station, mas ele vai refletir de tal forma com que ele chegue aproximadamente num ângulo nominal, que é esse ângulo nominal φ bem aqui que a gente chama, né? Ele vai ter uma variância em relação a esse ângulo, de um desvio padrão em relação a esse ângulo de sigma φ, que seria o quanto ele desvia, né? Ele não chega de todas as direções, ele chega de uma direção no máximo do máximo não, né? Tem esse desvio padrão, né? De até sigma, e é por isso que a gente vai, nesse caso, né? A nossa matriz de correlação, ela já não vai ser mais diagonal, né? Vai depender dos ângulos. No caso, vai ter uma correlação entre cada uma dessas antenas, que vai depender do ângulo que o meu usuário está em relação à base station. Então, esse é o cenário mais prático utilizado no sistema Massive MIMO. Não sei se vocês estavam aqui na aula que eu expliquei sobre Rayleigh correlacionado, Rayleigh descorrelacionado e Hessian, que seria o trabalho de vocês. Vocês estavam nessa aula? Eu não estava. Não? Pois é, perderam uma explicação, porque eu expliquei com mais detalhes sobre isso, né? De como gerar a matriz de correlação, como essa matriz de correlação bem aqui, ela nada mais é do que o valor esperado de H por ele mesmo, né? No caso, a gente multiplica esse vetor H por ele mesmo para gerar essa matriz, né? E calcula o valor esperado. Essa seria a nossa matriz de correlação, que seria ela tenta determinar qual a relação entre cada um desses elementos de antenas, né? Bem que eu estou com uma base station que tem M elementos, né? Uma, duas, até o M. Quando eu fizer a multiplicação de cada um desses elementos, na diagonal principal fica a relação entre a antena e ela mesma, né? Entre a antena 1 com a antena 1. E aqui na outra diagonal fica a antena 2 com a antena 2. Na diagonal de novo, com a antena 3 com a antena 3. E nos outros elementos, ela tenta fazer a correlação entre a antena 1 com a antena 2, bem aqui, a antena 1 com a antena 3, e assim por diante. Essa matriz, ela modela todas essas relações, é o valor esperado entre cada um desses canais. O sinal que chega nessa antena 1 com o sinal que chega em todas essas antenas. Seria todas as combinações, mais ou menos assim, para fazer essa multiplicação matricial. E, no caso, ela é uma matriz de correlação porque a gente está interessado no valor esperado de cada uma dessas multiplicações. No valor esperado, ela vai ter um comportamento, se elas forem, se não tiver essa relação, né? Vai ser uma matriz diagonal, só vai ter correlação com ela mesma, não vai ter correlação entre nenhum elemento de antenas. E já nesse cenário, né, que a gente tem um ângulo específico que chega, e essa variação bem aqui, vai ter, nos outros elementos fora da diagonal principal, vai ter uma correlação também.
E essa correlação, né, essa matriz de correlação, ela vai depender do tipo de distribuição, né, que ocorre com essas direções esse desvio padrão, né, ela vai ter uma distribuição, né, que pode acontecer distribuição aleatória. E o tipo de distribuição aleatória que vai determinar como vai ficar a nossa matriz de correlação, né, o valor em cada um desses elementos dessa matriz de correlação. E no trabalho de vocês, o objetivo de vocês é gerar a nossa matriz de correlação, o nosso Rayleigh-Feire correlacionado, de acordo com um modelo diferente, né, que eu vou mostrar já em seguida. Então, vocês vão precisar gerar o nosso Rayleigh-Feire descorrelacionado, que seria o mais simples de todos, né? O Rayleigh-Feire correlacionado, que como a gente tem agora essa variação em relação ao ângulo nominal, e vai depender de qual distribuição a gente está utilizando, vai dar um pouco mais de trabalho, né? Porque antes de gerar esse canal, a gente precisa gerar essa matriz de correlação, antes de modelar, né? E também no trabalho de vocês vão precisar fazer o Hessian-Feire, que é quando a gente tem uma mistura do canal LOS com o canal N-LOS, né? Porque aqui não tem componente LOS, tá? Apenas a componente N-LOS. Então, como é que a gente modela a nossa matriz de correlação, né? Ela vai depender de que distribuição que distribuição tem esse ângulo φ barra bem aqui. Esse φ barra seria esse sigma bem aqui, na verdade. Esse φ barra, ele é o nosso ângulo nominal, mais a distribuição desse ângulo, dessa variação aleatória bem aqui, que é esse sigma. E esse sigma, que ele tem esse desvio padrão sigma φ, né, que eu acho que é sigma φ, ela pode ter várias distribuições diferentes, né? Elas podem ser modeladas como um modelo gaussiano, um modelo de Laplace ou uma variável uniforme, né? Esse desvio padrão pode ser modelado dessa forma. E dependendo da distribuição que a gente utiliza, né, que tipo de variação esse ângulo está sendo feita, a nossa matriz de correlação, ela vai ser essa expressão bem aqui, né, a nossa matriz de correlação em cada elemento, o elemento LM, né, ela vai ser o beta, que é o PFLOG, né, que vai ser o mesmo para todos, e vai ser a integral bem aqui, se vocês lembrarem, que é a resposta do array, né? Bem aqui a gente tem, nesse ângulo φ, bem aqui, ele vai ser a mesma resposta do array que a gente fez anteriormente, né? Na primeira é 1, na segunda fica o defasamento de quanto defasou em relação à propagação da segunda antena, em relação à terceira antena, e assim por diante até a última antena. Então, é a mesma expressão da resposta do array, só que agora a gente precisa levar em consideração que esse ângulo bem aqui do array, ele não vai ser apenas o ângulo φ, né? Não vai ser apenas o ângulo entre o meu usuário e a minha base station. Vai ser esse ângulo φ barra, que é o meu ângulo nominal, mas esse ângulo que é aleatório aqui. E bem aqui ele também cada elemento vai ser determinado por essa integral, e aqui que vai entrar a nossa distribuição, né? Esse f de φ barra, ela vai entrar a nossa distribuição, que pode ser tanto gaussiana, Laplace ou uniforme. Se vocês tiverem dificuldade de implementar essa parte, vocês podem conversar com a gente, que a gente tem alguns códigos que podem ajudar vocês, né? De como realizar, como implementar no MATLAB o nosso modelo de Rayleigh-Feire correlacionado, né? Então, é isso que seria o trabalho, né? E aqui, como é que depois a gente gera, né? Já que a gente calculou a matriz de correlação, como é que a gente gera o nosso canal correlacionado? A gente vai calcular a raiz quadrada dessa matriz, né? Não é a raiz quadrada de cada elemento, é a raiz quadrada dessa matriz. No caso, a gente tem que encontrar duas matrizes que multiplicada por ela mesma da nossa matriz R. Só um instante, pessoal, porque eu tenho o André. O André tá na aula? André, tu tá na aula? Tô na aula. É que tu tá mandando mensagem. Pois é, tô querendo falar contigo. Pois é, mas eu tô...
Sem a presença dos alunos. Ah, sim. Então, quando terminar a aula, tá bom. Era sobre a aula, mas tudo bem. Ah, então, deixa eu dar uma pausa aqui na aula. Mas aí não dá porque tá gravando. Por isso Quando que eu ia terminar a fazer pelo aula. celular. Entendeu? Mas não tem como eu parar de falar. Ai, Pessoal, Dainara, Dainara, continua a aula, depois volta, tá? sim, Não é sim. legal parar agora, não. Não vai interromper aí o teu raciocínio e o entendimento também. Tá bom? Sim, Qualquer coisa, se for alguma observação forte aí, a gente volta depois, mas continua, por favor. tá bom. Então é isso. No caso, vocês vão gerar no MATLAB, vocês vão precisar utilizar essas expressões, vão utilizar modelos de para essa variação desse ângulo, né? Qual vai ser a distribuição de cada um deles? Pode ser. Vocês podem escolher o Gaussiana ou qual vocês que tiverem preferência, né? E estiverem precisando de ajuda, a gente pode ajudar a fazer essa implementação, tanto do Rayleigh correlacionado quanto do Rayleigh descorrelacionado. Mas agora o que seria a mais que não está implementado em nenhum código e nem a gente tem ainda, e seria o trabalho de vocês, seria o nosso canal Hisian, né? Que é um modelo que não está sendo considerado. Depois deixa eu mostrar aqui. Só um instante. Eu botei para depois. Esse modelo de canal Hisian, ele não está sendo considerado no material do Emil, né? Ele considera esse modelo de canal que ele considera, que é o nosso Rayleigh correlacionado, e ele considera uma dessas variações bem aqui. Mas também existem em alguns cenários o nosso canal Hisian, né? O nosso Hisian-Freire. Esse Hisian-Freire não está implementado e seria interessante para vocês fazerem esse trabalho. Como seria o nosso canal Hisian-Freire, né? A gente vai ter uma componente de canal divisada, né? Que a gente chama de um canal Lois, e vai ter também a canal N-Lois, porque o que foi considerado anteriormente, que é ou a gente está em Lois ou a gente está em N-Lois. Mas é possível ter uma coexistência entre os dois. Mas é claro que quando tem os dois modelos existindo, né, a gente tem a linha divisada, é meio que previsível, né, de que a componente divisada, já que ela não sofre nenhum tipo de reflexão, ela vai ter uma potência, né, a soma da potência dela vai ser maior do que a da não visada, né, que é Lois, ela reflete antes, então ela tem umas perdas maiores e com isso ela tem a potência da componente N-Lois, ela é menor do que a componente Lois. E isso é modelado pelo fator de Hisian, né, o nosso fator K. Esse fator de Hisian, ele define a razão de potência da componente Lois e a potência total da componente de não line of sight, né? Então, esse fator de Hisian, que é o que vai gerar o nosso modelo de canal Hisian, bem aqui, onde vai ter a mistura do canal Lois e o canal N-Lois. E esse fator Hisian, ele pode ser modelado de duas formas, né? Ele vai depender da distância, né? Já que, dependendo da distância, né? Não vai ter tanta diferença assim entre o cenário Lois e o N-Lois. Então, se a distância for muito grande, o cenário Lois ou N-Lois já não vai ter tanta diferença assim, né? Esse fator de Hisian não vai ser tão diferente. Mas para distâncias próximas, a linha divisada vai ter uma potência maior do que a não visada, né? E esse fator de Hisian, ele é modelado, pode ser visto em dB, né, como 13 menos 0,3 vezes a distância entre o usuário e a base station, né? E essa distância está em metros. E também, alternativamente, né, esse fator de Hisian, ele pode ser dado por essa expressão. Não sei se vocês lembram que naquela tabela do 3GPP, né, a tabela 7.4.2.1, a gente calcula a probabilidade de um percurso ser Lois, por exemplo. E essa probabilidade ela vai depender da distância. Então, nesse caso, vai depender de que modelo você está utilizando, né? Se está no UMA, no UMI, e a gente vai ter probabilidades diferentes em cada um desses modelos, e o nosso fator de Hisian, ela vai depender dessa probabilidade. Então, esse é um trabalho de vocês que não está implementado e que vocês precisariam implementar, né?
Se vocês tiverem dúvida nas partes anteriores, a gente pode ajudar, mas essa parte aqui seria apenas de vocês, né? Não teria como a gente fazer essa parte para vocês. Ficou entendido? Ficou bem claro. Bem claro. A gente vai definir a data, essa semana a gente define a data de entrega desse trabalho, né? Então tá, né? No nosso livro, a gente vai continuar como a gente está seguindo o material do Emil, a gente vai continuar considerando o nosso canal que ele é apenas relifere, ou seja, não tem linha divisada, e a gente pode estar tanto no cenário correlacionado quanto no cenário descorrelacionado. Então, o que acontece quando a gente está no cenário Massive MIMO e a gente tem o canal relifere correlacionado ou descorrelacionado? Que seria o nosso que está mostrando nesse gráfico bem aqui. Aqui é o impacto do tipo de modelo de canal que a gente está utilizando no channel hardening, né? O channel hardening, não sei se vocês lembram, a gente já tinha mostrado para vocês, né? O nosso canal ele fica mais determinístico. E aqui a gente está verificando a variância do channel hardening, ou seja, antes a variância dele tendia para o path loss, né? No caso, channel hardening, que nem eu mostrei aqui nessa figura. Esse valor bem aqui, ele tende para o ganho de larga escala, né? Tende. Claro que na prática ele não vai tender a isso. Então, o que a gente está querendo ver é essa variância, quanto ele está variando em relação à média dele. E então, nesse caso, já que é a variância, a gente quer que esse termo ele tende a zero, né? Tenda a zero. E qual é a diferença quando a gente está com o cenário descorrelacionado? A gente obtém que o channel hardening ele é mais expressivo no cenário descorrelacionado, né, do que seria no cenário correlacionado. Aí tem dois tipos de modelo correlacionado bem aqui, que todos deles estão considerando uma distribuição gaussiana, mas o ângulo bem aqui de desvio padrão, né, o desvio padrão ele está menor, né, ou seja, quanto menor esse desvio padrão, mais correlacionado é o nosso canal, né. Quanto menor esse ângulo, 10 bem aqui. Ou essa curva vermelha está mais correlacionado. Então, quanto mais correlacionado é o nosso sinal, menor é o efeito do channel hardening. Menor ele está tendo esse channel hardening, ele está sendo exibido. Né? E aqui com 30 graus, a gente já tem esse que está no meio termo entre eles, né, praticamente. Então, nesse caso, a correlação ela tem um efeito negativo, né, para um dos benefícios do Massive MIMO, que seria o channel hardening. Mas mesmo assim, apesar disso ser um cenário prático, ainda a gente pode dizer que o channel hardening vai ser um pouco pior, mas ainda tem um bom nível de channel hardening, né, mesmo nesse cenário. Ou seja, o nosso canal vai tender a ser determinístico mesmo assim. Só vai ter uma convergência um pouco menor, né, do que seria o descorrelacionado. E o efeito na propagação favorável. A propagação favorável, que nem eu falei para vocês, é a interferência entre dois usuários. Né? A propagação favorável, quando a gente está no cenário descorrelacionado, ela não vai depender de qual seria o ângulo entre o usuário e a base station. Né? No caso, ela está dando o mesmo ângulo bem aqui, porque, que nem a gente mostrou anteriormente, né? O descorrelacionado, o ângulo que vai chegar na base station é qualquer direção, né? Por isso que aqui ele está constante, porque ele não tem essa variável de ângulo, né? Agora, já no cenário correlacionado, né? Que a gente tem o de 10 graus, por exemplo, a gente obtém uma propagação favorável melhor ainda para os usuários que estão em ângulos diferentes. Porém, quando os usuários estão no mesmo ângulo, ou no ângulo espelho, que a gente chama, a gente tem uma interferência maior, que justamente pode ser visto pela figura como a gente pode lembrar daquela figura, né, que tem os feixes direcionados, né? Como a gente está na mesma direção do feixe que está indo para aquele usuário, a gente está recebendo todo aquele sinal. Mas quando a gente está em direções diferentes, a gente não está recebendo aquele sinal interferente. Então, nesse caso, para a propagação favorável, a comparação entre o correlacionado e o descorrelacionado, ela fica tipo um depende, né? Depende. Se eu estou no mesmo ângulo, é pior do que o correlacionado. Agora, se eu estou em ângulo diferente, eu tenho muito melhor do que o correlacionado. No caso, eu tenho menos interferência, né? Ou, se eu tiver num ângulo igual, mais interferência. Alguma dúvida? Ficou
Ficou confuso para vocês? Tudo bem? Essa parte bem aqui, que já vai chegar a parte em si da estimação de canal, eu vou deixar para a próxima aula, se tiver tudo bem com vocês, com o professor também, porque a gente ficou agora de finalizar a aula para falar dos trabalhos, professor. Dos temas, né, que a gente não terminou ainda. Tudo bem, professor? Sim. Tranquilo. Aí já está para terminar a aula. Tá bom. Parar de compartilhar. Vou continuar ouvindo aqui.